No futuro, os humanos já não sofrem mais o fatídico destino da morte, porém o preço pago por isso é caro demais. E agora os poucos rebeldes devem mudar o destino da humanidade e recuperar as emoções de todos os humanos. Fala galera, hoje no Resumindo Filmes iremos acompanhar Eu Sou Mortal. E pessoal, nós estamos quase chegando a 500 mil inscritos, então bora dar aquela força pro canal e se inscrever. E também caprichar no like para bater a meta de 7.836 likes. E agora bora lá. Nos arredores da cidade de Alessandria, em 2235, vemos Logos chegando ao seu trabalho, enquanto conta sobre sua vida. Ele está chegando ao seu auge físico, e é geralmente nesse momento que as pessoas são congeladas para terem a bênção da vida eterna. Só que a esse ponto ele não tem certeza se encara isso como bênção ou não. Ele pensa que a graça da vida, aquilo que faz os seres humanos aproveitarem o máximo que podem das belezas que existem, é a morte. A morte é o que dá significado à vida, e que apesar de parecer lindo viver para sempre, como uma pessoa pode viver se ela sabe que nunca vai morrer? Depois disso, na cidade, vemos algumas jovens garotas mostrando as palavras do piloto para as crianças. O piloto é aquele que criou o congelamento da vida eterna, praticamente um tipo de ser superior para eles. E seus vídeos são mostrados para pequenas crianças na intenção de doutriná-las. Elas explicam que o piloto criou a sociedade atual há 200 anos, e desde então as únicas pessoas que pereceram foram aquelas poucas que não seguiram a direção mostrada pelo piloto. E uma vez que a programação genética feita por ele entrou em vigor, nunca mais houveram fronteiras, guerras ou divisão política, praticamente uma utopia. Logo, eles chegam em uma sala onde uma mulher estava para ter seu tempo congelado para sempre, afinal ela está no seu auge vital, ali pelos 25 anos, e outra pessoa que está nessa fase perfeita também é Logos. Por isso, em alguns dias será a vez dele ser congelado, só que diferente da maioria das pessoas, ele não se sentia animado para isso. Após voltar para a cidade, Logos é abordado por Sukar, uma garota que diz que ele não está sozinho com esses pensamentos, e que ele precisa ligar para ela depois. Por isso ela entrega um objeto para ele, só que ela some do nada, e deixa o garoto sem entender o que foi isso. Só que Armarus, o braço direito do piloto, estava vendo tudo isso. Então ele vai abordar a Kai e chamá-la para ver o piloto, pois ele precisa da ajuda dela. Então assim que eles se conectam em uma chamada, o piloto explica que a Kai precisa ver se descobre o que era aquilo que Sukar entregou a Logos, afinal poderia ser algo prejudicial a todos. E claro, isso poderia ajudá-la a alcançar o sonho de ser uma guardiã. À noite, Logos usa aquele objeto para entrar em contato com Sukar, e assim conseguir marcar um encontro com a garota para conversar. No dia seguinte, Sukar e Logos se encontram para conversar, e bem de perto, eles estavam sendo seguidos por Akai, mas Sukar já sabia que estavam sendo espionados, por isso ela conduz a conversa para parecer uma simples conversa entre amigos, enquanto falam onde eles devem se encontrar depois. Então mais tarde, Armarus dá as informações para o piloto, só que mesmo vendo a certeza de seu funcionário, o piloto ainda insiste para que continue monitorando Logos e Sukar, e é claro que depois Armarus repassa tudo isso para Akai. Armarus conta que um homem chamado Hylias costumava trabalhar para o piloto, e foi pego criando um tipo de vírus, algo que poderia destruir o código. Por isso, Hylias foi reabilitado, e suas memórias foram limpas, mas mesmo assim ainda podiam existir pessoas que têm a intenção de se libertar do código. E aí a Kai não perde tempo, e já vai tentar se aproximar de Logos. A garota aborda ele no metrô, e tenta puxar papo a respeito das doses de manutenção. Só que durante toda essa conversa, o cara pergunta se a Kai realmente acreditava nas coisas que ela fala para seus alunos, e isso pega a mulher desprevenida e faz ela ficar pensativa. Depois disso, ela pede ajuda para as duas irmãs gêmeas, assim elas conseguiriam subir todas para o posto de guardião, ou pelo menos ficar mais perto disso. Ao mesmo tempo, Logos chega em uma igreja com Sukar. Lá ele conhece um cara chamado Massim. Eles conversam um pouco para se conhecerem, e ficam surpresos ao saber que Logos está tomando todas as doses da sua manutenção regularmente, mas mesmo assim continua pensando fora do código. Afinal, eles precisam achar uma forma de amenizar os efeitos da manutenção para começarem a pensar por si mesmo. E a manutenção eram remédios que supostamente preparavam eles para o processo de congelamento, só que na verdade isso lhes tornava submissos. Então eles levam Logos para o laboratório, onde ele conhece a polimática Madorin, uma mulher que sabe mais do código e da manutenção do que qualquer um, e Arcade, um cara que sabe a história de Alessandria mais do que qualquer outro. Eles revelam que conseguiram criar uma dose de antídoto para o código, devido a alguns registros que acharam de Hylias, um cara que trabalhava com o piloto mas acabou tendo sua memória apagada, após descobrir as más intenções do cara e ter se rebelado. O código do piloto faz com que as pessoas se tornem outra versão de si mesmas, e não aquelas que eram antes de receber o código. E a intenção da resistência é poder permitir que as pessoas sintam como é ser elas mesmas. Enquanto isso, o piloto e sua filha Amanda estavam conversando enquanto jogavam xadrez, só que Amanda estranhamente estava falando muito sobre o código e sobre os humanos afetados por ele, o que faz o cara se sentir estranho. Então ele conta que Hylias achava que o corpo humano era como uma máquina e poderia sempre evoluir, e foi isso que deu início à companhia. No dia seguinte, Logos acorda de um pesadelo onde ele viu a si mesmo perdendo a vida. Depois disso, enquanto está no trem, ele é mais uma vez abordado por Akai. Eles começam a se conhecer melhor, e Akai pergunta se Logos está tomando a manutenção. Nada suspeito, né? Após isso, Logos conversa com Massim para saber como eles
poderiam interromper ou atrapalhar a distribuição dos remédios de manutenção, mudando um código através de um prédio na capital. Mas para isso eles precisariam de acesso aos túneis do prédio. E assim, Logos se lembra que a Kai trabalha na capital, e por isso seu cartão de acesso poderia ser usado para eles entrarem em áreas proibidas. Então rapidamente ele vai encontrá-la, para perguntar se ela está tomando os remédios. Mas antes que ela possa responder, as irmãs aparecem e interrompem os dois. Em seguida, Armaros pergunta para a Kai sobre o que Logos estava falando, mas ela mente e diz que eles só estavam conversando. Só que as perguntas de Logos ficam martelando a cabeça dela pelo resto do dia, fazendo ela querer saber como seria estar sem tomar os remédios. Depois disso, a Kai vai encontrar Logos, e como confia nela, ele explica que precisava apresentá-la para alguns amigos. Então o cara decide levá-la até o esconderijo. E eu acho que os remédios que ele deveria tomar são outros, porque definitivamente esse cara não está bem, já que ele simplesmente está acreditando em uma estranha. Assim que chegam no laboratório, a Kai e Logos conhecem Gergot, o cozinheiro do grupo, um cara que não estava na primeira vez que Logos foi ali. Após as apresentações, eles revelam tudo para a garota que acabaram de conhecer, desde a história até o objetivo deles. E mesmo após saber que o piloto está controlando todos, ela não entende muito bem o que isso significa. Afinal, ela está tomando os remédios regularmente e não consegue pensar por si só mesmo a esse ponto. O grupo então pede pela ajuda da garota com um plano, e até mesmo dão um tempo para que ela possa pensar. Mas a Kai usa esse tempo para contar tudo para Armaros. Só que ao contrário do normal, Armaros está bem calmo com toda essa situação. O cara pede para que a Kai volte para o grupo e aceite ajudá-los, e mesmo que esteja com medo de ser pega no meio disso, a Kai faz o que foi ordenado. Mas ao mesmo tempo, o piloto está mais uma vez jogando e conversando com sua filha. A garota pergunta como ele se sentiu quando perdeu a esposa, e apesar de já estar de saco cheio dessas questões, ele fala que ficou totalmente abalado. O cara aproveita para revelar que uma vez Amanda ficou perto de ir para o paraíso, e foi nesse momento que ele pensou que sua vida também acabaria, e que foi por isso que ele e Hylias criaram toda essa operação. Só que no meio de tudo isso, Hylias se tornou invejoso porque ele havia ficado famoso, e isso acabou com a amizade deles. Mas ouvindo tudo isso, Amanda comenta que a última parte da história muda toda vez que ele conta. Paralelo a isso, vemos a Kai chegando até a base do grupo e dizendo que aceita ajudá-los. Por isso, eles começam a elaborar um plano e designar as tarefas de cada um antes de finalmente irem para a ação. Mas assim que eles entram no prédio e estavam para entrar nos túneis, o alarme do local soa e faz o grupo todo se separar. E sim, isso era o plano de Armaros e a Kai para conseguir pegar Logos. Eu posso até dizer que Armaros para eles. E essa foi péssima, né? Mas enfim, o plano dá certo e Logos é preso. Ele é levado para um laboratório. Lá um doutor usa um apagador de memórias do garoto e faz ele esquecer de tudo. E só depois de ter feito a besteira que a Kai foi cair na real e se arrepender disso. E depois de descobrir que a memória de Logos foi apagada, ela insiste que quer encontrá-lo. Porém, Piloto avisa para que ela faça apenas aquilo que é ordenada. Afinal, sua presença poderia fazer ele recuperar algumas memórias. A Kai fica parada por um tempo, até que as gêmeas contam que viram Logos mais cedo. Por isso a Kai vai correndo encontrá-lo. Mas é claro que ele não reconhece ela, pois vemos que Logos recebeu doses ainda mais fortes de remédio de manutenção, o que tornou ele um imortal. Só que isso fez com que ele não sentisse mais nenhuma dor, tristeza ou felicidade, praticamente um zumbi. E ela também conta para Logos que não tem tomado os medicamentos desde o dia que soube das verdadeiras intenções do piloto. Só que quando ela percebe que fez uma grande besteira, já é tarde demais. Mas sem desistir, ela vai correndo encontrar o resto do grupo. Ela chora, se desculpa, contando o que fez e implora por perdão e ajuda. O grupo não confia nela, mas sabendo o que aconteceu com Logos e vendo que a Kai parece estar sendo sincera, o grupo perdoa ela e a aceita no time. Após isso, o grupo vai até onde Logos estava ficando e sequestra ele para ver se conseguem recuperar suas memórias. Só que o piloto descobre rapidamente sobre o desaparecimento do garoto e sobre a participação de Akai nisso. Então ele culpa Armaros por não ter sido cuidadoso e rígido o suficiente com seus subordinados. Voltamos para Logos, que depois de ficar algumas horas conversando com Akai, finalmente começa a ter algumas lembranças. E mesmo que ainda falte muita coisa para se lembrar, ele sabe que o propósito do grupo é bom, e por isso ele fica feliz em voltar para eles. No dia seguinte, o grupo mostra não ter desistido da ideia de hackear e reprogramar o sistema principal, mas como Akai não é mais um membro da capital, ela pede ajuda para as gêmeas, que de alguma forma aceitam. O grupo então ganha acesso ao subsolo e consegue percorrer todo o caminho necessário até chegar na máquina principal. Lá eles têm sucesso em mudar o programa, e enquanto estão ali, o grupo tem a baita sorte de achar difusores que podem ser usados para reverter o processo de mortalidade. Nada conveniente, hein? Então o grupo escapa da cidade e arma acampamento no meio das montanhas. À noite, Logos acaba tendo uma epifania e decide usar o difusor em si mesmo. Afinal, ele quer voltar a ser um humano normal e com emoções, mas os efeitos colaterais de ter usado o difusor acabam assustando a todos. Então o doutor do grupo ajuda ele, e assim o cara volta a ficar consciente após algumas horas. E a Kai, que estava ali do seu lado o tempo todo, admite que começou a gostar bastante dele, e Logos aproveita para se confessar também. Em seguida, o grupo descobre que o piloto está para lançar outro programa nesse mesmo dia, e isso irá aumentar sua influência nas pessoas, e fazer elas ainda mais submissas. E sua intenção é enviar uma mensagem
mensagem para as pessoas através de um telão, mas esse telão acaba sendo hackeado pela resistência. Isso faz logos aparecer na tela. O cara começa a revelar todas as coisas sobre o piloto e seu código, contando a forma covarde como eles estão sendo controlados. E aí ele pede para que eles tentem pensar um pouco por si mesmo, pelo menos dessa vez, prometendo que assim tudo iria ficar claro para eles. Isso causa uma revolta entre as pessoas, e por isso Armários diz para o piloto que eles devem deter isso o mais rápido possível. Mas o piloto não liga para isso, pois para ele seu sistema é infalível, e as pessoas não podem fazer nada para mudar. De repente, a Kai aparece na tela com um difusor. Ela pega e usa em si mesmo, se tornando mortal na frente de todos. E a próxima a aparecer é Amanda. Ela conta para todos que antes de Hylias ter suas memórias apagadas, ele armazenou seus conhecimentos, suas emoções e seus pensamentos e ideologias em um drive, que foi colocado no cérebro dela. O que significa basicamente que ela é Hylias. O filme acaba com a Kai comentando que Amanda é a chave para os humanos voltarem a ser quem são. E ela tem confiança que logo o grupo vai ser contactado por ela. Fala galera! Vocês aceitariam ser submissos a alguém desde que pudessem viver para sempre? Me contem nos comentários. E pessoal, eu estou com um novo projeto. Sim, mais um canal. Dessa vez estamos passeando pelas terras dos games. E se você curtiu esse vídeo, com certeza vai gostar do Resumindo Games, onde vamos falar de vários jogos, contando suas histórias de uma forma bem dinâmica e imersiva para vocês. Então corre lá e aproveita para ver esse vídeo aqui, ou dá uma olhada nessas sugestões do Resumindo Filmes. Muito obrigado por assistir e até o próximo.